Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo evangelista Isaías. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Está dando início ao nosso culto. A você de casa, seja muito bem-vindo. Receba a paz do Senhor Jesus no seu lar. Vamos estar lendo Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 5. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos abrirão. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 51. Diz assim: E Jesus falou e disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que seja bem-vindo, meu Deus, em nosso meio. Espírito Santo, toma o teu lugar neste altar, Senhor. Usa minha vida por intermédio do Senhor. Pai, repreenda toda a fúria do adversário nos lugares celestiais, ó Pai. Tira os comichões dos nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua palavra. Senhor, e que cada um, meu Deus, nesta manhã, ó Pai, venha sair daqui cheios da tua presença. Porque é nisso, meu Deus, em que cremos e é por isso que estamos aqui, Pai. Senhor, que este que esteja em casa, meu Pai, seja tocado, meu Deus, pela Tua palavra. Receba, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, nesta manhã, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em tudo, para a glória de Deus, o Pai. Você se assenta aplaudindo ao nome do Senhor e glorificando ao nome dEle. Glória a Jesus. Meus irmãos, texto a qual foi escrito pelo evangelista Marcos. Ele vai retratar a história famosa que nós muito conhecemos, a história do cego Bartimeu, ou o homem que está à beira do caminho. E o interessante é que a Bíblia Sagrada, dentro deste texto, ela vai nos dar alguns significados. Hoje, sendo o dia da Páscoa, Deus colocou no meu coração esse texto, que eu iria ministrar na sexta-feira, mas prove a Deus me dar a oportunidade de estar ministrando hoje. Então, que este texto, Deus venha falar conosco sobre algo interessante na Páscoa, que foi mudado muitos sentidos na Páscoa, né? Nós vimos que na Páscoa é tirado o cordeiro e colocado o coelho, tirado o coelho e colocado o ovo de Páscoa, sendo que coelho nem bota ovo. Mas, vendo isto e este texto, nós vamos entender alguns significados importantes para nós. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado no caminho mendigando. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele vai para Jericó, e aí vai dizer que Jesus passando por Jericó,
Este caminho a qual Jesus está passando era uma rota aonde todos os que iriam subir para Jerusalém para adorar no dia da Páscoa passavam ou tinha que passar naquele caminho. Aquele caminho era marcado pelo povo que subia para ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Só que neste caminho, ou à beira deste caminho, está um homem cego. Este homem está mendigando. A Bíblia vai dizer que ele é chamado de Bartimeu, o filho de Timeu, cego. E todo o povo de Israel que passava, porque quando nós vamos ver que uma grande multidão seguia Jesus, Jesus estava indo com os seus discípulos, só que a multidão já estava localizada naquele lugar, porque aquilo era uma rota de passagem das pessoas. Então quando Jesus vem saindo de Jericó, neste caminho específico, lá estava a grande multidão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando este cego ouve que Jesus estava a passar, ele começa a clamar. A reação de ouvir Jesus passar tem a reação do cego de começar a clamar. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que esta manhã teve uma situação que te trouxe aqui, porque você ouviu falar que Deus passa por aqui. Qual a reação, Isaías, que eu tenho que ter nesta manhã? Diga: clamar. Só que vai ter empecilhos para que você clame. Ai, de calabaraia, subicandarabalacalabácia. Haverá empecilhos para que você clame ao nome do Senhor. Só que o interessante é que quando ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que estava observando Jesus vai falar assim: silêncio, pare de gritar, não é assim que se tem que adorar. Pare de gritar, ele não vai te ouvir. Meu Deus, meu Deus. Não é momento de você adorar, porque você é cego e está mendigando no caminho. A tua função é mendigar. Só que há uma reação de Jesus Cristo. Jesus ouve aquele homem. A reação ou a ação de Jesus é parar. Jesus estava a caminho, Jesus estava andando junto com os seus discípulos. Jesus agora começa a passar por dentro desta multidão. Só que agora dentro desta multidão tem algo diferente. Porque talvez dentro desta multidão as pessoas conheciam Jesus por algum motivo ou por alguma nomenclatura. Isaías qual? Ali vai o Nazareno. Ali vai o carpinteiro. Ali vai o filho de José. Ali vai o filho da irmã Maria. Só que diferente daquelas nomenclaturas, havia uma diferente. E não era da multidão. Não era dos discípulos que estavam acompanhando Jesus, mas era de um cego que estava à beira do caminho, a qual gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Imagine só você, um cego,
começar a chamar a quem você é realmente, a chamar você não pelo teu nome, mas pela descendência a qual você pertence. O chamado a qual aquele homem está chamando Jesus é diferente da multidão. A multidão chamava ele de bom mestre, a multidão chamava ele de o carpinteiro, a multidão dava tantos outros nomes para Jesus, como nós podemos ver hoje. Tiraram o Cristo e colocaram o coelho da Páscoa. Mas a Páscoa nunca foi instituída nem realizada por um coelho, mas a Páscoa foi instituída pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está passando, ele para, só que as mesmas vozes que diziam: cala, não é assim que se deve adorar, fique em silêncio, não é o momento. Jesus vai falar assim: mande buscá-lo. E aqui eu quero te dizer algo de Deus. Quando Jesus te mandar te chamar, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não há homem na terra, não há multidão que possa impedir esta voz de quando dizer: venha até Jesus. Não vai ter nada que te impeça até chegar até Ele. Não há impedimento para chegar quando a voz de Jesus é lançada. Aquele homem, antes mesmo de Jesus mandá-lo chamar, ele já tinha ouvido que era Jesus a quem passava. A reação que ele teve foi diferente da reação da multidão. A multidão conhecia Jesus por um certo nome, ou uma nomenclatura, ou a sua função. Mas aquele homem conhecia Jesus por ouvir falar quem era Jesus. Ele ouvia e sabia que ele era o descendente de Davi. Ele era a raiz de Davi que iria vencer. O que os olhos físicos não estavam enxergando, a quem estava passando. Um homem que não tinha visão começa a enxergar quem ele é. E aqui eu quero falar o tema da mensagem. Diga comigo: a fé que dá visão. Aquele homem enxergou em Jesus o que ninguém estava enxergando. Aquele homem reconheceu no Cristo, no Jesus homem, o que a multidão não enxergou. Porque para aquela multidão Jesus poderia ser somente um curandeiro daquele tempo, apenas simplesmente um ensinador, um formador de opinião. Mas para aquele cego que estava à beira do caminho, que sabia que o sentido da Páscoa não era o coelho, mas sim o cordeiro, sabia que ele estava passando naquele lugar. E a adoração dele começa a mudar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Só que há reação. Toda ação gera uma reação. A reação daquele homem quando ouviu que era Jesus, ele clamou. A reação da multidão quando ouviu aquele homem clamar foi silenciar aquele que clama. A reação de Jesus, contrapartida da multidão, foi chamar aquele homem a qual clamava. Deixa eu te dizer algo de Deus nesta manhã. A forma que você entrou aqui para aclamar ao Senhor, Ele já ouviu, Ele já atendeu, e Ele já te chamou, e você está aqui nesta manhã, porque você ouviu a voz dEle que te chama. E deixa eu te dizer algo ainda. A multidão que te cercou, a multidão que mandou você se calar, para que você não chegasse hoje aqui, foi a mesma que abriu caminho para que você chegasse até aqui, Jesus, hoje.
Deixa eu te dizer, quando Jesus lá no passado ele falou para o povo instituir a Páscoa, é porque ele tiraria o povo do Egito, e o empecilho que tinha para o povo chegar até o lugar onde Deus falou que eles iriam chegar, tinha um grande mar, chamado Mar Vermelho, onde Deus fez com que o mar abrisse para que o povo passasse. Deixa eu te dizer algo, na vida daquele cego, aquele povo, aquela multidão, a qual dizia: cale-te, não fale nada, era o grande mar que tinha na frente dele, era o grande obstáculo que tinha na frente dele. Só que quando a voz do Senhor bradou do alto céu, pela voz de Jesus Cristo, e disse: manda chamá-lo, começou a acontecer a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho. Eles começaram a sair um por vez da frente, e aqueles que eram um empecilho agora começa a ser algo que leve ele até Jesus, começa a ser apoio. Diga apoio bem forte, porque Deus vai te trazer através dos apoios que Deus coloca na tua vida. Ele começou a se apoiar em um, em outro, até chegar ao que pode fazer o milagre acontecer. Jesus queria uma confissão daquele homem cego. Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Porque o único no meio de toda aquela multidão que não estava em busca de Jesus ou seguindo Jesus pelaquilo que Jesus poderia fazer, era o cego, porque no caminho o cego já estava. Não importa a forma que você veio, mas o importante é no lugar e no estado em que você está agora. O que te trouxe realmente aqui? Porque aquele cego, ele estava naquele lugar porque algo lhe dava direito de estar naquele lugar. Só que o que dava direito daquele homem estar naquele lugar, tirava algo daquele homem. Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? E aquele homem olha para Jesus e diz: que eu torne a ver, ou que eu veja, depende da tua tradução. Tem traduções que são melhores ainda, que diz que eu torne a ter vista. Tornar é algo que você já tinha antes. Parafraseando, eu vou usar esses dois termos que ele usa: que eu tenha vista, ou seja, eu não vejo, mas eu quero tornar a ver. Que eu torne a ver novamente. Senhor, um dia eu vi, mas hoje eu estou cego, me faz ter visão novamente. Só que Jesus acha dentro deste homem algo muito mais precioso. O que Jesus vê dentro deste homem, nem ele mesmo tinha visto, nem ele mesmo sabia que tinha dentro dele. Aquele homem, ouvindo as palavras de Jesus, Jesus vai dizer àquele homem: e disse-lhe Jesus: vai, a tua fé, o que aquele homem não enxergou, é que a fé que ele tinha, estava gerando salvação dentro dele. A importância de Deus te ter trazido até aqui, ou das dificuldades da tua vida ter te trazido até aqui, é que ela está gerando dentro de você fé. Para que, Isaías? Para que haja salvação na tua vida. Ele não enxergava a salvação, mas Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. Isaías, você falou que algo dava legalidade para que ele estivesse naquele lugar. A Bíblia Sagrada vai dizer
que quando ele ouve Jesus o chamar, ele lança de si a capa. Isaías, a capa era o quê? A capa, quando dava para um cego, para um coxo, para qualquer pessoa que tinha uma anomalia genética, ela dava autoridade de Roma para que aquela pessoa estivesse mendigando, fazendo petições. Só que o interessante é que aquela mesma capa tirou algo daquele homem. A capa tira a identidade daquele homem. Isaías, como assim? A identidade. Aquela capa tirou o nome deste homem. Isaías, mas o nome dele não é Bartimeu? No hebraico, a palavra Bar quer dizer filho. Timeu é o nome do seu pai. Filho de Timeu. A tradução está um pouco à frente quando você conclui a leitura. A identidade daquele homem é tomada pela capa. A capa tira a identidade daquele homem e lhe dá o direito, que não é direito, de esmolar, de pedir esmola, de viver dependente. Deixa eu te dizer algo. Deus quer tirar de você hoje a capa, para parar de ser mendigo, para parar de ser dependente e para ter visões de Deus. E te dar novamente a identidade de filho. Aquele homem carregava em si o nome do seu pai. Isaías, por que ele nomeia o pai do cego? Timeu era um homem muito conhecido em Jericó. Então, pelo ser conhecido, eles colocam o nome daquele que é conhecido naquele homem. Por isso que a Bíblia vai declarar que ele era o cego, filho de Timeu. E aquilo vai se estender até que o cordeiro passe naquele lugar. Talvez quando eu e você estávamos no mundo, com esta capa, nós fomos chamados de tantos outros nomes. Fomos conhecidos por muitas outras coisas. Mas quando o Cordeiro passou na minha e na tua vida, Ele mudou a nossa história. Ele mudou quem nós somos e nos deu uma identidade. Isaías, qual é a identidade? Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando estávamos lá fora, nós não tínhamos nome. Nós era chamado pelo aquele que nos subjugava. Cada um aqui tinha um tipo de apelido. Eu não vou falar o meu, que era muito feio. E eu não tenho prazer naquele apelido. Mas você também, alguém te chamava de algo. Alguém te dava nomenclaturas para você. Ah, Isaías, mas eu era uma pessoa que dava muito trabalho. Você é conhecido por ter muito trabalho. Meus irmãos de sangue deram trabalho para minha mãe. Eu cheguei a dar trabalho para minha mãe. E nós éramos conhecidos pelo trabalho que dávamos. Só que as coisas mudaram quando Jesus veio. Nós não somos mais indigentes. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos resgata como filhos. Tira aquela capa de cima de nós. Porque por muitas vezes eu ouvi dos vizinhos onde a gente mora, onde minha mãe mora hoje, que eu seria como os meus irmãos. Eles davam nomes que eu seria semelhante a eles. Quantos nomes não te deram? Sobre a sua personalidade, sobre o modo que você agia, sobre como você falava, as suas atitudes passadas e como te enxergam hoje.
depois que você se encontrou neste caminho com o Cordeiro. Hoje as pessoas têm respeito para falar com você. As pessoas não te chamam mais de fulano ou ciclano, mas te chamam de senhor e senhora. Só que aquele homem, a capa tinha tirado a sua identidade. Só que quando Jesus mandou chamar, a primeira ação daquele homem foi tirar a capa, porque ele sabia que a capa denominava ele como algo. Mas ele vai falar dentro de si: essa capa já não mais faz parte de mim. E lançou de si a capa. E foi ter com aquele homem, que naquele grande dia dentro da eternidade, te dará uma pedra branca, com um novo nome escrito. E este novo nome ninguém sabe, somente aquele que o deu. Levanta suas mãos. Repita comigo: Jesus está me esperando para me dar um novo nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou só passar o que eu fiz esses dias. Uma ceia na minha casa. E nós compramos uma peça de cordeiro. E dentro do costume em Israel, para que seja lembrado a saída do Egito, é colocado alguns cálices sobre a mesa, 4 cálices. Um representando a chegada no Egito, outro representando o novo faraó que tinha se levantado, que não tinha conhecido José. Outro representando as lágrimas do povo no Egito, e que eles começam a clamar ao Senhor. O 4º cálice eles não tomavam, porque eles esperavam o Redentor, porque é o cálice da redenção, do que traria eles de volta. E eu trouxe esta lembrança à minha família, porque Deus já tinha feito isso desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. E Deus vai lembrar, vai mostrar ao povo de Israel que aquele seria o primeiro do ano, aquele ritual a qual eles tinham que fazer da Páscoa, seria a marcação do primeiro dia do ano. E o 1º de abril, como nós conhecemos hoje como o dia da mentira, é um mês tão poderoso. O nome se diz Efatá, diga comigo, Efatá. Efatá significa que se abra. Um ano ou um mês de portas abertas. O mês onde Deus fala assim: você vai passar. Só que eles colocaram como o dia da mentira. Em Daniel Deus vai dizer: Daniel, mudarão os tempos e as leis. Quando Deus está falando isso para Daniel, Deus está mostrando para Daniel que muitas coisas seriam mudadas para tirar a essência do que Deus tinha estabelecido. Se nós formos pegar a história da humanidade, grandes imperadores colocaram o seu nome dentro dos calendários. 1º de janeiro, quando nós comemoramos o nosso ano novo, representado pelo deus Janus. Janus, ele tem a sua face voltada para o futuro, uma face jovem, e a sua face velha voltada para o passado. Todas as vezes que nós comemoramos o ano novo, dentro da cultura em que nós estamos, de um calendário gregoriano, isso você pode pesquisar na internet, vai mostrar que
para nós, espiritualmente, nós estamos cultuando uma divindade pagã. Porque o que Deus estabeleceu segundo a sua palavra, seria este dia que Ele instituiu para Moisés ser no primeiro do ano. E eu mostrei isso dentro da Bíblia Sagrada para minha família. E nós somos influenciados muitas das vezes. Foi algo que o pastor, domingo retrasado, ele desceu lá na sala onde nós damos um estudo para os jovens. E ele perguntou para os jovens: quem são os enviados de Satanás? Todo enviado de Satanás vai querer te desviar do caminho. Todo enviado de Satanás vai querer te levar para o caminho mais fácil. Todo enviado de Satanás vai te tirar do caminho da promessa e para o caminho da facilidade. Só que o caminho da promessa, ele tem obstáculos, mas tem vitória no final. Todo caminho de facilidades tem juízo no final. Quando você sai do caminho, o Senhor quer te trazer novamente para o caminho. Quando você quer dar uma passeadinha por atalhos, Deus fala: não é o atalho, é o caminho que eu quero que você passe. Porque é no caminho onde o Senhor vai formar o meu e o teu caráter. Quem realmente nós somos, se nós somos realmente filhos de Deus, se nós realmente obedecemos a palavra de Deus. Jesus poderia muito bem não querer ir para a cruz. Jesus poderia muito bem pular a etapa da cruz. Mas no momento do Getsemane, quando ele ora e fala: Senhor, se possível for de mim, passa esse cálice. Qual cálice? Passar pela cruz. Mas todavia seja a tua vontade feita. Ou seja, deixa eu pular a etapa do que eu quero e deixa eu voltar para o caminho que Deus quer. Eu tenho que passar pela cruz. Jesus nos ensina a todos os momentos o que nós temos que realmente passar. Mas os enviados de Satanás vai falar assim: toma outra forma. Aí eu ouço a voz de Paulo dizendo: não vos conformei-vos com este mundo, mas renovai, tomai a mente de Cristo pelo vosso entendimento. Paulo vai falar: ei, igreja de Cristo, não tente se encaixar na forma que é do mundo, porque o que é a forma da igreja já está feita. Ele é a pedra, ele é o fundamento já está posto, não existe outro fundamento a não ser o Cristo. O que dentro da história, grandes homens, que grande vulto, que os nomes deles são ecoados ainda hoje, e eu digo homens pagãos, pode ter o seu nome na história, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. O teu nome pode não estar na história, mas um lugar que ele tem, se você tem que ter certeza que ele está escrito, é no livro da vida, é no livro do Cordeiro. Isaías, o que eu tenho que ter agora? Agora você tem que ter fé. E a fé que você tem que ter agora é que Ele que é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro Pascual. Não é o coelho, não é o ovo de Páscoa, mas sim é o Cordeiro de Deus. É Jesus Cristo Nazareno, aquele que veio como homem, venceu como homem, morreu como homem e foi ressuscitado como Cristo. Sabe por que ele venceu tudo como homem? Para dizer para mim e para você que você também pode fazer grandes obras como ele fez, e até mais maiores do que ele fez. Isaías, eu sou falho, sou pecador, sou errante, e você vai continuar sendo. Só que a diferença é que nós não temos mais o Cordeiro que só cobre o pecado, nós temos o Cordeiro que tira o pecado. Aquilo que eu e você não conseguíamos pagar, Ele pagou com o teu sangue. Não foi preço de dinheiro que foi pago, mas foi um preço de sangue.
não foi algo que eu e você poderíamos pagar no futuro, mas foi um preço incalculável que Ele pagou na cruz do Calvário. E um dia nós iremos andar pelo novo e vivo caminho. Isaías, e qual é esse vivo e novo caminho? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós entrarmos nesse caminho, o que era cego vai tornar a ver, o que era surdo vai voltar a ouvir, o que era aleijado vai voltar a andar, o que tinha pecado vai começar a ser santificado por Deus. E nós no final deste caminho, nós chegaremos à eternidade para com Ele. Nós entraremos pelas portas a qual já está aberta. Isaías, quem abriu estas portas? O Cordeiro. As pisaduras de sangue estão neste vivo e novo caminho. E quando ele chegou diante destas portas, ele diz: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os portais estão abertos, só me esperando e te esperando, para que a igreja entre naquele grande dia. Este Cordeiro com a qual foi morto pela minha vida e pela tua vida, que tem o maior símbolo, que é a Páscoa. Ele abriu para nos ligar a Deus, para rasgar o véu que nos separava, para nos conectar novamente com o Senhor. Só com o real interesse que nós temos em buscar a Ele. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ou seguir como a multidão, porque Ele alimenta 5.000 homens com 2 pães e 5 peixes. Ou nós seguimos Ele, porque Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Nós seguimos Ele pelaquilo que Ele vai fazer ainda na nossa vida, ou que Ele já fez em nossa vida. Nós estamos seguindo Ele pelos milagres que Ele pode fazer na nossa vida, ou pela salvação que já está garantida e paga. Qual o real motivo em que nós estamos aqui hoje? Qual o sentimento que você chegou aqui hoje? Isaías, eu vou no domingo porque eu quero ouvir uma palavra sobre a Páscoa. A palavra é salvação e o Cordeiro já foi morto. A boa notícia, já está pago a sua dívida. Isaías, e o que eu preciso fazer? Reconhecer Ele como teu Senhor. Isaías, eu nunca conheci Jesus. Reconheça Ele como seu Senhor, levanta a mão, o aceite e seja salvo por Jesus Cristo. Isaías, eu estou num caminho de atalhos. Ele te chama para o caminho. Sabe como era conhecida no primeiro século ou no início da igreja? Como era conhecido a igreja hoje? Era o povo do caminho. Era um conhecido como o povo do caminho. Que caminho você está hoje? Será que é o caminho que te trará fé, que abrirá a tua visão? Ou será que é o caminho em que te mantém cego, com a capa e a beira deste caminho? Talvez você entrou dentro da igreja, está dentro de um ministério ou dentro da igreja, mas você ainda continua na beira do caminho. Só ir para mim tá bom. Só ir para mim é o suficiente. Sendo que Deus tem mais para você. Sendo que o que Deus projetou para você é muito maior do que você pensa. Porque para aquele homem está cômodo. Antes de ele ouvir Jesus, que era Jesus quem estava passando, para ele estava cômodo. Roma me dá direito de eu estar aqui. Eu estou comendo. Estou sendo... As pessoas estão vivendo que eu estou aqui. As pessoas sabem que aqui tem um mendigo. As pessoas sabem que este mendigo tem autoridade para estar aqui. Mas quando você é filho, você é livre. Você vai, assim como a Bíblia diz, que o Espírito leva para onde quer. O Espírito faz com aquela pessoa aquilo que o Espírito quer. Ele leva para onde vai. Paulo disse: eu queria tanto ir pregar em tanto lugar,
mas o Espírito me impediu. É ser guiado neste caminho pelo Espírito. Eu vou para a casa dos meus parentes, aí no meio do caminho o Espírito fala assim, volta porque tem alguém necessitado. E você obedecer à voz do Espírito. Ah, Isaías, eu vou para uma grande viagem, tudo pago, tudo resolvido. Aí o Espírito fala, não, volta, ali tem um necessitado. Quem está disposto a isto? Quem está disposto a andar neste caminho de renúncia? Porque o maior segredo do caminho de Jesus Cristo é a renúncia. Jesus poderia muito bem ter pulado a cruz, assim como eu disse, mas ele renunciou à sua vontade e absorveu aquilo que Deus queria. Amém? Quantos compreenderam esta palavra, diga graças a Deus. Jesus é o nosso Cordeiro, que nos dá a salvação. Não há outro Cordeiro, não há outro ser que possa trazer salvação a não ser Jesus. A mensagem maior hoje é que é Jesus quem salva. Aplauda o nome do Senhor bem forte, em nome de Jesus.